Gente, um vídeo de um bate-boca entre uma cliente e uma funcionária de uma rede de fast food aqui em Joinville está repercutindo na internet, está circulando por aí. Muita gente já assistiu, inclusive apareceu para mim esse vídeo também, não entendi muito, por isso quem chega com essa missão de contar os detalhes para a gente é o Micael Mello aqui na tela. Boa tarde, Mica, conta tudo para a gente. Conto sim, Keltrin, todos os detalhes dessa história que está dando o que falar. Keltrin, essa é uma apuração do Richard Vieira, editor-chefe do Portal e Demais, aqui em Joinville. Ele foi atrás de todos esses detalhes e agora a gente vai transmitir para você que está acompanhando o Ver Mais nessa terça-feira. O vídeo, ele chama muita atenção. Até antes de eu complementar toda essa história, a produção vai colocar aí pra gente no ar um trechinho bem rápido dessa discussão. Presta atenção. Sou folgada, folgadona, folgada, dou uma folgada. Só que não tem culpa não, você também tem culpa que tá atrasando. Tá mexendo com biscoito, sou folgada, não trabalho, mas eu trabalho com cliente. Pois é, esse vídeo aí é só um trechinho, até porque a gente não consegue ouvir perfeitamente o que todo mundo ali fala, mas eu vou explicar para você o que aconteceu. Esse bate-boca aí entre uma cliente e uma funcionária dessa rede de fast food muito famosa, uma rede de fast food internacional que tem algumas unidades aqui em Joinville. Em uma dessas unidades, onde acabou acontecendo esse caso aí que chamou bastante atenção. E quando você vê um caso como esse, você deve imaginar, pediu um lanche ali, demorou para ficar pronto, a cliente ficou irritada e foi lá reclamar. Só que não é bem assim a situação, tá? O lanche até estava demorando, mas o motivo da Juliana, que é essa mulher que aparece aí nas imagens, ter brigado com a funcionária é porque ela viu uma determinada situação acontecendo ali no local. Essa funcionária, que seria uma espécie ali de coordenadora ali daquele espaço, ela brigou. Ela realmente falou com um tom de imposição maior assim para um dos funcionários que estava fazendo esse lanche. De certa forma, segundo a Juliana, ela teria humilhado. A Juliana falou que essa funcionária humilhou o outro colega. E vendo essa situação, ela ficou revoltada, até porque esse rapaz não conseguiu terminar o expediente, ele saiu chorando e ainda conforme a Juliana, ela acabou conversando com ele, explicando para ele, falando que ele deveria realmente ir para casa. E aí, ela viu toda essa situação e não ficou quieta, ela foi bater boca com essa outra funcionária ali, reclamando da situação que tinha acontecido. Bem delicado, né, Keltrin? Então, como eu falei, essa apuração do Demais conversou com a Juliana, essas informações que eu trouxe repassadas, né, pela própria personagem dessa história, que acabou, né, se exaltando, enfim, com a outra ali nesse caso. Aí, Keltrin, nós também fomos ouvir outras fontes, né? O próprio ND+, acabou ouvindo essa funcionária que estava envolvida na situação. Ela disse o seguinte, durante essa entrevista, que ela não humilhou o rapaz, mas que sim, ela usou um tom de imposição ali, porque o trabalho estava demorando, esses lanches estavam demorando a ficar prontos. Isso ela confirmou, ela só não falou que tinha humilhado. E a própria rede de fast food foi procurada. E eles falaram o seguinte, que eles não toleram esse tipo de situação, de humilhação, de funcionário, enfim, que eles não aceitam isso. O funcionário, ele não pediu demissão, ele continua trabalhando no local, parece que ele até chegou a acionar um advogado, mas isso não, né, nenhuma ação judicial ela foi feita, ele só realmente foi atrás de informações, né, Keltrin, para averiguar um pouco mais sobre o que estava acontecendo, né? Mas processo mesmo não houve, né? Não tem nenhum processo, nada disso está correndo aí na justiça. Então são essas as atualizações e até um adendo, porque a própria reportagem do ND+, acabou ouvindo outros profissionais, tanto na área do direito como na área da psicologia. No caso do direito, né, os advogados dentro dessa área, no caso de alguém que esteja sofrendo com humilhação, com assédio moral dentro do ambiente de trabalho, eles pedem para que essas provas sejam juntadas, né? Que essas provas sejam reunidas. Caso você que esteja nos acompanhando e passa por uma situação semelhante de assédio moral no seu trabalho, é isso que os advogados pedem, segundo a reportagem. Também no lado da psicologia,
é bom. O interessante é você buscar um profissional, enfim, um psicólogo, se estiver passando por uma situação, né, algum tipo de pressão, enfim, os psicólogos recomendam que você procure avaliar essa situação, até porque a gente fala de casos de síndrome de burnout e tantas outras, né, que a gente acaba tratando aqui na nossa programação. Mas esse é o caso, Keltrin. Uma história polêmica e esse vídeo realmente segue repercutindo. Cada um tem uma opinião sobre isso e a gente trouxe esse detalhamento completo, né? E reforço aqui uma apuração do ND+, que acabou ouvindo todas as partes dessa história. Agora eu volto ao estúdio com você. Tá certo, muito bem explicado. Micael, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você.